meus amores! E hoje eu tô aqui para mais um tutorial de cabelo. E o tutorial de hoje é de cabelo rosa. Eu já tô aqui com a minha foto com a arreada encaixada. Vamos começar. Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fábrica de Edições. Já selecionei aqui o pincel. O pincel que eu utilizo para fazer a base é esse pincel aqui, ó. QR Code, já tira print para adicionar no seu Ibis Paint. Eu encontrei esse pincel lá no Pinterest e ele é muito bom. Vou ligar aqui o estabilizador, tá bom? E vou criar uma camada. Eu já fiz aqui, né, esse cabelo antes, tava treinando e aí tive a ideia de gravar e venho aqui construir do zero com vocês, tá bom? Criei uma camada, vamos fazer a paletinha de cores desse cabelo. Então, o tomzinho que fica aqui na raiz é um tom bem mais escuro. Então, a gente vai pegar ele porque ele é o tom de base, tá bom? E aí, a gente coloca ele aqui no cantinho. Vou pegar esse um pouco abaixo da raiz, tem um tom que clareia um pouco, tá vendo? Tom mais escuro, clareou mais um pouquinho, a gente vai colocar ele aqui, que ele é o tom médio. Depois desse tom médio, a gente tem aqui o tom mais claro, tá vendo? Salvo aqui o tom mais claro. São esses três tons que a gente vai estar utilizando para fazer o cabelo todo, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar mais uma camada e agora vamos começar a construir o formato desse cabelo. Como que eu faço para construir esse formato? Ok, essa parte é bem tranquila até porque a gente vai simplesmente, né, rebolar bem o pincel. Eu vou colocar essa camada aqui embaixo da arreade, tá vendo? Pra não atrapalhar a gente. Aí vai ficar, nada vai ficar em cima agora, tá vendo? A primeira parte do cabelo eu faço assim, embaixo da arreade e depois eu faço a parte de cima. E aí, gente, é só ir rebolando bastante o pincel, tá vendo? Então, você vai fazendo, vai jogando bastante mesmo, porque esse formato aqui é bem importante. Se você fizer algo muito liso, o resultado vai ser um cabelo bem duro, sem movimento. Entende? Então, você precisa movimentar bastante o pincel nessa parte aqui. Esse pincel que eu tô usando aqui agora, ele é muito bom porque ele ajuda nessa parte de construção da base do cabelo. Tá vendo como fica bem dinâmico? E aí, depois de você fazer o seu formato, você vai preenchendo, tá bom? Quando eu vou pintar aqui todo esse formato e já volto. Já pintei a base do nosso cabelo, né, que é aquela parte que a gente faz embaixo da arreade. Agora, vamos criar uma camada em cima da arreade e fazer a parte do cabelo que fica aqui em cima. Aí, é o mesmo procedimento, você vai simplesmente jogando o pincel. Movimente bastante o pincel para que fique um cabelo com um formato bem bonito. Aí, você bota atrás da orelha, né? E você vai fazendo de acordo com o seu gosto mesmo, né? Vamos lá. Depois de a gente ter feito esse formato, a gente vai criar uma camada em tela. E aí que vem a mágica. Lembrando, quando a gente colocar a camada em tela, a gente quer que a cor que a gente está utilizando fique ainda mais clara. Então, tá vendo que eu tô usando esse rosinha mais escuro? Quando eu passar ele aqui, ele vai estar bem clarinho, porque é isso que a camada de tela faz. E aí, vou diminuir aqui o pincel, porque agora a gente vai construir o caminho para esse formato que a gente fez aqui, tá bom? A gente vai começar a dar vida para esse cabelo. E é o mesmo procedimento, né? A gente vai adicionando aqui alguns fios, né? Bem tranquilo. Quanto mais fios você fizer nessa parte, mais dinâmico vai ficar o cabelo. Então, também é muito importante que você se atente bastante nessa construção.
agora nós vamos mudar o pincel. A gente estava usando esse aqui, Hair Base 2, agora a gente vai usar esse daqui, ó. Cabelito Z-Bush. E vamos trocar também a cor, né? A gente vai pegar essa corzinha aqui, que é um pouco mais clara do que a primeira que a gente usou. Vamos criar uma camada em normal, tá bom? E vamos preencher esse caminho. Com bastante cuidado, né? Com bastante carinho, com muita atenção, né? Prestando bem atenção nos fios que você tá fazendo. Se ele tá seguindo o caminho, né? Porque a ideia é essa, preencher seguindo o caminho que a gente fez no passo anterior. E aí, a gente pode diminuir um pouquinho a opacidade da camada em que a gente fez o caminho. Aquela camada em tela que a gente fez, né? Ok. Pronto, gente. Eu consertei aqui o cabelo, né? Porque eu não gostei daquele que eu tava construindo sem apoio. Então, fiz aqui no off, mas fui seguindo os passos que mostrei pra vocês. Vamos criar uma camada agora e vamos colocar essa camada em multiplicar, tá bom? E com esse mesmo pincel que a gente tá usando aqui, que a gente usou pra completar os fios, e vamos passando aqui, ó. Nesses lugares em que o cabelo, ele vai ter uma sombra, tá vendo? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, por exemplo. Aqui. Todos os lugares que você achar que tem sombra, você vai passando o pincel. Ok, feito isso, nós vamos diminuir um pouquinho a opacidade, né? Deixa eu ver, em 65 tá interessante, mas a gente pode diminuir mais. Deixar aqui em 50. Depois disso, nós vamos fazer a iluminação. Vou criar aqui uma camada em tela, tá? Vamos pegar a cor mais clara da nossa paletinha, que a gente fez lá no início do vídeo, e vamos selecionar esse pincel aqui. E vamos selecionar esse pincel aqui, que é do Fábrica de Edições, tá bom? E aí, é simplesmente passando. Diminui o pincel, tá? Pra ele ficar mais... E aí, é só ir iluminando todas as partes claras do cabelo. Gente, seguindo esses passos que eu dei, não tem erro, tá bom? Não é um tutorial difícil de se aplicar, tá bom? Qualquer iniciante consegue fazer, é muito simples. Então, se você viu o tutorial e ainda não conseguiu fazer um cabelo bom, fique tranquilo, porque com a prática você vai desenvolvendo essas habilidades, tá bom? Depois de ter feito isso, simplesmente diminuir um pouquinho a opacidade, não precisa tanto, eu vou deixar aqui em 75% e o nosso cabelinho tá pronto. Antes de sair desse vídeo, não esquece de se inscrever se ainda não foi inscrito, tá bom? Deixe seu like se você gostou do tutorial e se você vai aplicar ele.
Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Beijos e até o próximo.